Oi, gente, eu me chamo Samantha Leite. Eu sou Tainari Artes. Meu nome é Ananda Guimarães. Nós somos artistas e professoras na Casa de Artes Trilhares. E hoje, pela conversa do Palquinho Manaus, estamos com ela, Elaine Regina. Olá pessoal, eu sou a Elaine, eu sou psicóloga, tenho 28 anos. Atualmente eu estou na área hospitalar, mas eu tive muito contato com a parte artística e na minha vida pessoal. Já fiz algumas aulas em alguns lugares de teatro, inclusive aqui na companhia, mas faz um tempinho já. Meu contato atualmente tem sido a minha irmã, que estuda com vocês, tenho o privilégio de estudar com vocês, e ela que tem trazido um monte de conteúdo sobre esse mundo artístico aí. Elaine, o tema da nossa roda é a arte para a infância, né? Então, conta um pouco mais para o nosso público. A partir de que idade é recomendado esse contato com a arte? Olha, se a gente parte da ideia ou da visão de que a partir do momento que a gente nasce, a gente passa a ser um ser em construção, eu recomendaria, né, enquanto psicóloga, que o quanto antes, melhor. E aí por quê, né? Mas como estimular, como fazer isso? Claro, existem N estratégias para estimular, dar esse menu para a criança artístico, né? Mas, por exemplo, dou um ato muito simples que é a leitura de história, contação de histórias, né, para um bebê. Poxa, mas ele nem vai entender, ele vai entender no tom da tua voz, no carinho que você para o tempo para fazer aquilo, você dá atenção para essa história, ilustra, encena, você imita a voz do bichinho, você pega um brinquedinho dele e diz que aquele é o personagem. Isso o bebê já está tendo um contato, o bebê e criança, não sei, a partir do que a mãe tem esse vínculo com ele de apresentar aquilo para a criança. Partindo disso, a gente entende que, mas é um momento de entretenimento somente? Não. Eu acredito que a arte, tanto na primeira infância, a partir disso, né, na infância como um todo, e até no geral, né, quando a gente fala de desenvolvimento infantil, a gente não se fecha a isso. A gente fala de desenvolvimento humano, porque criança é um humano. Só que às vezes a gente faz essa diferença só mesmo por questões didáticas, né? Mas o desenvolvimento infantil é um desenvolvimento humano. Então, as principais coisas que ajudam é expressar emoções, desenvolver criatividade, estimular habilidades, aguçar a percepção dos sentidos, todos os nossos sentidos mesmo, corporais, reconhecer a si e aos outros, ampliar o nosso autoconhecimento, desenvolver o pensamento crítico, isso é uma parte importantíssima em relação à realidade, porque a criança está ali recebendo inúmeros estímulos, né? Vários. E aí, quando você proporciona de direcionar os estímulos adequados, e quais seriam? Estímulos saudáveis. E eu acredito que a arte é um estímulo super saudável, né? Um estímulo que vai ajudar ela a fazer tudo isso que eu falei, de desenvolver habilidades que, na ausência deles, elas têm uma maior dificuldade nisso quando forem crescendo e até no momento mesmo da infância. Então, acho que no geral a gente consegue ter essa visão de construção, de constante construção. E por quê? Porque a identidade da pessoa, da criança, vai se formando a partir da visão que ela tem de si mesma, dos outros e do mundo, né? E é uma rede, na verdade, a gente separa assim para ser mais fácil de conversar sobre, mas nessa teia de coisas a gente consegue o quê? Dar estímulos que vão agregar para que o desenvolvimento nas relações dela com ela mesma, dela com os colegas, ou futuramente os colegas de trabalho, e visão dela do mundo, assim, do que ela pode perceber, ver o que tem, por exemplo, um exemplo bem prático da vida adulta, que eu vou trazer esse link, né, é que os perfis profissionais hoje em dia, o que estão mais pedindo? Criatividade, né, em qualquer área. Você precisa olhar, perceber, enxergar o problema e eu vou fazer algo novo com isso. E a arte, para mim, ela desenvolve isso. Ela
te traz e te proporciona ter que criar algo novo. Né? Você, a partir do momento que, sei lá, numa aula de desenho, você traz a distorção um papel em branco, sem nenhuma linha, sem nenhuma silhueta para pintar, eu te trago isso e você desenvolve o que você está sentindo, o que você percebe de tal coisa, sabe? Então eu acredito que a arte, o quanto antes, melhor, porque você vai estimular a criatividade e em outras coisas, né? Não somente isso. Muito legal. No teatro a gente chama de percepção ativa e é um processo, como tudo na vida, né? Mais cedo a gente estava conversando um pouco sobre a questão do teatro, que é no caso que a gente dá aqui na Casa de Artes Trilhares, não ser uma terapia, mas ser algo terapêutico. Isso é muito importante, primeiro, para a gente entender que a psicologia e o teatro andam muito bem juntos, sim, mas que não é a mesma coisa. Sim, na verdade, quando a gente fala disso, né, a gente precisa considerar que, assim como cada uma de nós, a gente tem uma rede de relações, que eu falo que tem a rede de relações comigo mesmo, com outra, com o mundo, a gente tem rede, a gente tem papéis, aqui vocês são artistas professoras, em outro lugar vocês são filhas, vocês são irmãs, isso é até às vezes óbvio, mas a gente esquece, né? Porque, por exemplo, quando você percebe, por exemplo, enquanto artista professora, que existe um aluno com alguma dificuldade, ou você percebe que ele tem uma dificuldade maior em determinado ponto da aula de teatro, por exemplo. Aí, poxa, eu queria falar isso com o pai. Aí você já começa a movimentar uma rede. Eu vou falar com ele primeiro, obviamente, né? Vou falar com o aluno. O que você está sentindo sobre isso? Ele não quer falar, ou quer falar, não sei, desenvolve isso. O importante é que a rede esteja conectada. Claro, no mundo ideal, a gente teria escola de arte, pais e o próprio aluno envolvidos no mesmo assunto, na mesma temática. Assim como, sei lá, até o ponto de dar a voz para o aluno dizer, eu estou sentindo isso relacionado à minha escola, ou à minha escola de teatro, e por aí vai. O importante, eu acho que é movimentar a rede, chamar esse pai para conversar, chamar esse aluno, proporcionar, dar atividades para esse aluno que vão ajudar ele naquela dificuldade, né? Claro, você não vai chegar e explicar como a gente está explicando aqui e dizer, olha, eu estou fazendo isso porque você tem essa dificuldade e tal. Não, eu vou te proporcionar isso, porque até quando a gente fala da psicologia, quando a gente vai atender uma criança, a gente não chega perguntando como você está se sentindo, o que te trouxe aqui hoje. A criança, ela ainda está em processo de formação, ela não consegue elaborar através da fala, que é o que mais a gente está fazendo aqui, por exemplo, através da fala verbal mesmo, o que ela não consegue traduzir isso. E eu acho que a arte traduz, tanto que a gente tem a nossa principal ferramenta dentro da psicologia é o brincar. É o brincar, é o desenhar, me diz como é que você está se sentindo, fulano. E aí ele vai dar um papel, dar um boneco, dar alguma ferramenta para ele me mostrar isso. O meu papel é enxergar isso. Creio que vocês também enxergam isso nas brincadeiras muito, assim. Eu imagino que deu muita informação até para vocês, que são várias, vocês percebem várias informações de como eles estejam se sentindo, sem eles chegarem para vocês e dizer eu estou me sentindo assim, né? Então, eu acho que não é terapia, porque a gente não pode dizer nossa, eu vou simplesmente substituir, né? Eu não faço psicoterapia, que a gente chama, mais técnico, mas eu faço teatro, e para mim é como uma terapia. Tudo bem a pessoa dizer isso, porque é a forma que ela encontrou de direcionar os sentimentos, as emoções, de extravasar, de se abrir, desabafar. Ou seja, para ela está sendo uma terapia. Tudo bem, claro. Eu não vou dizer que vocês estão fazendo psicoterapia. Até parece, até estimula algo parecido com isso, mas o direcionamento de vocês é outro e da psicologia é um.
Então, a partir do momento que você fala que não é, eu falo que não é terapia, mas é terapêutico, porque a pessoa, você não vai dizer, não, você não vai poder chamar de terapia, mas se você está dizendo, eu acho que é uma terapia. E eu mesmo, Elaine, quando eu fiz teatro na época, nossa, que coisa maravilhosa é viver isso, é poder chegar e dizer, e uma das coisas, que é uma vivência minha, né, uma das coisas mais interessantes que eu ouvi assim que eu cheguei no teatro, assim, eu não tinha contato nenhum antes, foi a professora dizer, gente, aqui não tem certo nem errado. A partir do... Pensa em todas as outras áreas da tua vida, como tu sempre tem um certo e errado. E quando você chega num lugar que alguém não vai te julgar, não vai colocar juízo de valor, não vai, tipo, sei lá, olhar pra você, eu acho tal coisa. Não, ela vai, não tem certo nem errado. Vamos viver isso aqui. Poxa, isso é sensacional. Não à toa é um lugar também que eu gosto de dizer que é de acolhimento. Né? Você pode acolher, você vai direcionar para a arte. E aí isso me lembrou agora de uma frase do Sartre, muito conhecida, que é: não importa aquilo que aconteceu com você ou algo do tipo, né? Mas importa aquilo que você resolveu fazer com o que fizeram de você. E o meu complemento é que alguns resolveram fazer arte. E aí tem vocês, tem os alunos, todos eles estão resolvendo fazer arte com aquilo que é feito, com aquilo que a gente tem que lidar no dia a dia. Você citou essa rede de apoio que é super importante, a gente que é professor sabe, a gente que é professora sabe, e a gente sempre está nesse diálogo com os pais, com a mãe. E aí eu tenho uma pergunta. Quando a gente sente, quando a gente nota que a criança ela tem uma condição, daí a gente percebe que ela não tem acompanhamento, como que a gente deve abordar esse pai, essa mãe, assim, para não ficar tão invasivo, assim, o que você diria para o nosso público? Eu acredito que quando eu falei em movimentar a rede, né, essa rede da criança em si, ela tá ali e tem professor, tem vocês, tem o professor da escola, tem, sei lá, um tio que ele gosta mais, uma tia, tem a psicóloga talvez, ou não, né, normalmente não tem. Essa rede precisa conversar de que forma? Tudo bem, nem sempre a gente consegue, né, por exemplo, se eu fosse psicóloga de um aluno de vocês, nem sempre a gente tem o tempo ou encontra maneira de fazer isso com cada aluno. No caso, você me traz esse aluno e eu preciso conversar com você e vou conversar com o pai. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas o que é importante? Chegar com esse pai dentro da visão que vocês têm enquanto professores. Né? Claro que hoje a gente tem muito acesso à informação sobre as condições de cada pessoa, sobre deficiências físicas, sobre condições psicológicas. E assim, condições psicológicas é um monte de coisa. Por exemplo, desde um diagnóstico que a pessoa pode ter tido ali, ou no psiquiatra, ou em algum lugar para alguma medida, para alguma intervenção que ela precise, ou uma deficiência física que acaba dando uma vivência diferente para ela, para a aula de teatro de vocês. Mas como movimentar isso? Chegar e falar o que você percebeu e não o que você acha que é. Né? O que você percebeu? Eu percebi determinado comportamento. A gente, assim, na criança, a gente percebe muito pelo comportamento, né? É difícil, às vezes, até pelo que fala, mas, se comportou assim, ou estou percebendo uma dificuldade dele sobre isso. E primeiro propõe a conversa dele, se ele tem alguma coisa para falar sobre isso, ou se o pai ou a mãe quer falar ou não. Mas, a princípio, o que tu acha disso? Né? Eu acho que vocês podem perguntar nessa condição de professoras. Eu percebi isso. Percebe isso também? Não percebo. Pois é, porque aí se indaga junto, sabe? Se pergunta junto dele, se coloca junto desse pai. Mas você não é o pai, você não é a mãe, você não é psicólogo. E aí é um ponto que eu chego de limitação. Se existe uma rede, se existem pontos dessa rede que podem ser ativados ou acessados, é porque você não pode cobrir todos esses pontos, né, da criança, no caso. Então, o seu ponto identifiquei, passei para o pai. Quem é o responsável, até legal dele, é o pai, ou a mãe, ou quem for responsável por essa criança. Então, eu acredito que a tua parte tu está fazendo, né, o teu papel. E eu creio que isso podia surgir dele,
do pai também. Eu percebo que ele é muito cheio, eu acho que acredito que uma coisa, ele é muito tímido, né? Ele é muito tímido e chegar e dizendo o que eu posso fazer para isso. Não, vamos tentar trabalhar junto. Porque não existe um tratamento para a timidez. Não existe nem na psicologia, porque vai existir para vocês, né? E assim, e aí eu acredito que essa rede se movimenta, né? E tanto o pai vai chegar para você, como você chega para o pai, e principalmente o teu elo com o aluno, com a criança. O que tu pode extrair dele, o que ele está sentindo, e traduz isso para o pai, porque às vezes ele não consegue falar para o pai o que está sentindo. E no brincar, como eu te falei, no brincar você consegue perceber isso, né? Muito bom. Uma pergunta para a gente finalizar esse bloco muito rápida que acontece muitas vezes às vezes até por essa liberdade, né, de daqui não tem certo e errado no que eu vou falar, alguma das crianças chega contando alguma situação que a gente precisa levar, às vezes, para a gestão da casa ou para os pais, só que a criança pede que por favor, não conte. O que a gente faz? Socorro! Porque a gente fica, eu não quero atrair a confiança dessa criança, mas ao mesmo tempo eu entendo que a gente precisa movimentar essa rede. Sim, certo. O que a gente faz? Você não vou dizer nunca, mas eu vou dizer, tente ao máximo não quebrar essa confiança com a criança. É a primeira coisa, eu acho que... Porque, imagina, ele já encontrou alguém. Nossa, se ele não encontrou em nenhum outro lugar, poxa, ele encontrou com você. Então, ele podia ter sido uma pessoa mais velha da família, podia ter sido a professora lá da escola dele, poderia... Qualquer pessoa, mas com você. Então, pega isso, usa isso. O que você vai fazer? A gente usa a palavra sensibilizá-lo da importância de contar, de levar isso para alguém que possa fazer alguma coisa sobre. E diz para ele também, na linguagem que ele vai entender, dependendo da idade, né? Mas diz para ele também, assim, como que... Tá vendo? Eu, como tua professora aqui de artes, eu não consigo fazer muita coisa. E eu quero fazer algo com você, porque eu gosto de você, porque a gente tem uma convivência. E chegar... tu acha que fulano vai entender? Tu acha que teu pai e tua mãe vão entender? Chegar e dizer isso. Eu acho que não, eu acho que sim. Quem é que pode mais te ajudar? Chegar e investigar ali dentro... quem é que pode te ajudar também nessa missão, né? Nesse desafio de ajudar essa criança de alguma forma. Mas assim, a priori, se ele pede para não contar, segura um pouquinho. Talvez até transformar em cena, né? Às vezes os pais assistindo, talvez eles... Isso acontece demais, acontece com os adolescentes. Sim. Olha, eu acompanhei o espetáculo de vocês que falou do infantil, né? Que falou da parte da infância e eu acredito, né? Eu que não sou mãe nem pai, eu acredito que despertou muita coisa e fez ter um olhar diferente. Então, isso também é sensibilizar, né? Tanto a criança que está ali atuando e fazendo e acontecendo, como o pai que está assistindo o filho dele fazer aquilo ali. A gente vai finalizando o primeiro bloco, mas daqui a pouco a gente volta, questão de segundos, para continuar nossa conversa. Voltamos agora e é a minha vez de fazer a pergunta para vocês. O que vocês, enquanto artistas professores, perceberam ou percebem no dia a dia quais os principais aspectos do desenvolvimento infantil que foram construídos ou despertados ou aflorados através da arte? Eu vou começar. A forma como as crianças se sentem e como elas conseguem mostrar de várias formas. Então, às vezes, no início da aula, ou até mesmo na parte da cena mesmo, elas conseguem trazer como elas estão sentindo através de desenho, através do que a gente chama aqui de diário de bordo, que não é um caderno, não é para fazer aquela anotação formal, mas é a forma como elas vão colocar, como elas se sentiram com os jogos, como elas estavam naquele dia. Eu costumo perguntar que cor elas estão hoje também, e porcentagem, o que comeram, que às vezes isso diz muito também sobre elas. E eu acho que é isso que eu percebo que é uma virada de chave, sabe? Nós temos crianças aqui que a gente acompanhou desde muito pequeno, sabe? Chegaram aqui com 4 anos e hoje já estão com 9, 10. E o que eu vejo muito é essa mudança na personalidade. Numa personalidade mais disposta
a enfrentar a vida na escola, a enfrentar o bullying, a enfrentar essas diversidades que acontecem dentro da sala de aula, na escola formal. Eu sinto que elas têm essa segurança. Ao mesmo tempo, eu sinto que as crianças que estão chegando agora, elas buscam muito ter, e aqui elas se sentem livres para se comunicar com a gente de diversas E elas maneiras. ainda são acolhidas por essas crianças que estavam aqui trabalhando Sim. isso, né? E eu acho que mais do que ser acolhida por nós, professoras, artistas, ser acolhido por alguém da idade delas influencia muito nesse processo. É porque ela se vê no mesmo, poxa, ela tá no mesmo lugar que eu, né? Uma coisa que me marca muito é na primeira aula, a criança chega e aí a gente vai perguntar, vamos sentar em roda, vamos conversar. E eu deparo no rosto dela, como assim conversar? Como você tá? E aí a criança, eu posso falar, eu posso opinar? Então elas têm esse lugar de fala e aí eu consigo perceber que vai passando o tempo e elas vão ficando mais críticas e aí elas conseguem, a gente cria essa relação, né? Daqui a pouco eu já sei qual é a banda preferida, por essas conversas. Então elas vão ficando mais falantes, mais expressivas, sem muita timidez. E aqui eu posso falar, aqui eu posso ser quem eu sou, eu posso opinar. E a fala de vocês é interessante porque tudo se conecta muito, porque você fala que consegue ver melhor como elas se sentem. E assim, cá pra nós, no mundo que a gente vive hoje, de uma rotina muito acelerada, a gente não sobra muito tempo pra gente sentir. Sendo que o ser humano ele é todo emocional, ele é todo. Não adianta, eu estou trabalhando. Você está investindo a gente chama de energia psíquica naquilo ali. Você está investindo, o seu cérebro está todo voltado para aquilo ali. Então, como você se sente frente à sua escola, a um coleguinha específico, a questão do bullying, né? Poxa, eu me sinto com medo, eu sinto uma raiva dele, que eu tenho vontade de bater nele. São sensações que a gente, normalmente, a gente reprime, né? Assim, de não fala isso, o professor ou alguém, o adulto pode falar isso para a criança, né? Mas que tal simplesmente perguntar, né? Acolher essa sensação, essa emoção da criança, porque a gente está acostumado. Quando você vai dar um sorriso, você evita. Claro, né? Tem gente que cobre a boca porque tá com vergonha, é um tímido, mas você dá um sorriso, você dá um sorriso, você dá a gargalhada. E por que você tem que deixar o choro para depois? Por que você tem que deixar a raiva para depois? Porque ela não é bem vista, porque não é bem aceita, mas nós somos todos emocionais. Então, quando você fala que você percebe que os alunos estão se expressando sobre as suas emoções, isso é parte também de um desenvolvimento que vai perdurar, que isso vai ser benéfico para a vida toda. Que essa criança, quando ela for lá, adulta, ela vai saber expressar as emoções dela. E muito melhor, ela vai criar estratégias para lidar com as próprias emoções. Que aí também entra na parte de saber lidar com isso e você falou, né, de pensamento crítico, né? Às vezes a gente é como a criança, e todos nós somos bombardeados de informações, muito sempre. E aí eu vou só absorver isso e repassar para o outro, eu vou pensar sobre isso, eu vou elaborar, eu vou investigar, eu vou pesquisar. E aí eu acredito que a arte faz muito disso. Né? Ela te dá um negócio aqui e eu vou mexer nisso aqui, eu vou mudar, eu vou criar, eu vou melhorar. Para mim fica melhor assim, e tudo bem. Né? Por exemplo, do pensamento crítico em relação à sociedade, às questões sociais. Eu posso dizer que antes você não via a criança mesmo falar de bullying. Você não via. Mas hoje eles conseguem desenvolver, eu acho que isso não tá legal, do jeito deles, né? Sim. Olha, eu tô achando isso estranho, né? Do jeito deles, por um desenho, por uma cena, por uma música, o que aquela letra diz, né? Dentro disso você consegue perceber como está sentindo, o que acha do mundo. E assim, o que a gente acha do mundo vai continuar mudando, se construindo, se reinventando. E eu acho que a arte ela é uma estratégia, uma ferramenta, estratégia saudável para fazer isso, para acompanhar esse desenvolvimento. Entendeu? Para segurar assim, vamos junto,
né? Não acho que seja, um dia eu vou chegar e ser um artista incrível. Não acho que seja só isso. Eu acho que é o caminho, é o percurso, é o processo, exatamente. Tu falando disso, me lembra muito as nossas alunas, até mesmo a turma de laboratório, que elas acabam criando uma disciplina artística, sabe? Elas sabem que elas têm o dever na casa delas, mas elas sabem que elas também têm o dever com a arte, de certa forma, nessa experimentação do corpo, nessa criação da comunicação e elas vão se evoluindo, né, ao longo do tempo. E é uma disciplina muito bacana, porque não é uma disciplina como na escola. Formal. Isso, não é uma disciplina formal. A gente estava até conversando sobre isso. É um lugar não violento, que elas vão ter essa autonomia, elas vão descobrir juntas que elas vão acordar e elas vão ter que se alongar pro bem-estar delas, sabe? Para elas conseguirem, sei lá, ir para aquela escola que vai ter aquela rotina. E isso é uma forma, talvez, de desmecanizarem um pouco justamente isso, de eu vou acordar, vou fazer isso e aquilo. Então, se elas dançam ao longo do dia, é uma ferramenta que a gente traz a partir das nossas aulas e que elas vão poder usar pra vida, porque a arte ela é pra vida também, né? E aqui depois também que nós vamos colocar na cena. Sim, isso é autoconhecimento. Tudo que vocês falam é sempre uma habilidade desenvolvida. É evolução, autoconhecimento, relação com o outro, né? Tudo está muito entrelaçado aí. Me lembra muito um processo que... Assim, eu ia falar que se a gente quer falar sobre as nossas vivências, o que leva a gente a achar que elas também não querem, né? Tomar essa voz mesmo. E aí a gente estava numa conversa para montar uma cena. E aí uma aluna minha aqui, né, porque ela tinha 8 anos, chegou aos 18 anos, ela falou, então professora, não é mais fácil pararem de falar que todos somos iguais e começarem a falar que todos somos diferentes? E eu falei, sim, genial! E aí virou cena, então como elas conseguem chegar nesse lugar, né? Sim, porque eu acredito que é um lugar, eu vejo, né, que é um lugar de acolhimento, assim, eu acho que não só como a gente falou ainda há pouco, é um lugar que é terapêutico. Mas por que é terapêutico? Por ser um lugar de acolhimento, por ser um lugar seguro, né? Elas enxergam esse espaço artístico como eu posso ser, eu posso me desenvolver, eu posso falar. Você falou, né? Eu posso falar o que eu estou pensando, eu devo falar agora, eu vou falar o que eu estou pensando. E, poxa, eles ouviram o que eu estou falando, entendeu? E isso, só disso acontecer, disso ser possível, elas já enxergam como um lugar seguro, um lugar de abraço, um lugar de tamo junto, entendeu? É isso. Cara, eu fico pensando assim, eu queria ter tido sorte na minha infância de poder falar. Quando eu tinha 6, 7 anos, o que me incomodava ali naquele momento, sobre a professora soltar meu cabelo, eu ia achar estranho. E aí eu fico pensando, será que se naquele momento eu fizesse teatro, hoje algumas coisas seriam diferentes na minha vida? Fiquei pensando agora, refletindo sobre isso, você falando sobre isso. Como elas podem falar, e elas chegam aqui e falam, e eu não tive essa oportunidade. Talvez alguns gatilhos, algumas coisas tivessem sido diferentes na minha caminhada. Sim, tanto que eu falei que o meu contato atual é minha irmã, né? Minha irmã tem hoje 13 anos, eu esqueci quanto tempo ela está aqui, mas tem uns anos já. Acho que vai fazer 3 anos. 3 anos, então eu fiquei pensando, né? Nossa, se na idade dela eu também tivesse me descoberto antes o que era o teatro, assim, eu fui tateando o que é o mundo das artes e achei o teatro, né? Mas vi o quanto ela se desenvolveu e vi de perto, claro, né? O jeito dela articular, dela falar, a dicção, eu fiquei, nossa, dicção de milhões, né? Mas muito, muito bom ver essa evolução e ver o quanto ajuda. E como eu falei, esse desenvolvimento não é só infantil. Qualquer pessoa, e eu expondo isso aqui, né? Qualquer pessoa vai se desenvolver se tiver o contato com a arte. Em qualquer idade, acredito. Então, por isso que eu falo, quanto antes, melhor. Mas vocês estão aqui, vocês não tiveram o teatro nos 3 anos, nos 2 anos de bebê, mas estão aqui, são professoras e são artistas. Né? Muito obrigada, Laine, foi muito interessante mesmo. E acontece muito também de alguns pais e mães acabarem fazendo aula também por conta das crianças, e aí começa a relação, né? Essa relação muda.
É isso. Pra quem quiser saber mais, é só seguir a gente no Instagram, Casa Trilhares agora, mudou o user. Se tu quiser falar mais alguma coisa final também, os professores, fiquem à vontade. Pode ser uma palavra, pode ser uma cor, pode ser um movimento. Eu quero uma frase, na verdade. Fala. Que é mais direcionada a vocês, né, que estão aqui comigo. Mas é que eu acredito, ou eu vejo, que quem educa através da arte nunca deixou de ser criança. Porque vocês conseguem se colocar no mesmo lugar que eles. Vocês conseguem ouvi-los, então eu acho que, assim, todo mundo, acho que tem, na parte adulta, né, tem o seu lado criança. Mas vocês conseguem viver isso o tempo todo com eles. E, nossa, isso é muito bonito, viu? Obrigada. Palavra final, Samanta Leite, Tenali Artes. Quero agradecer você, vocês também por essa troca. E é isso, muito obrigada. Tem um ente perguntas, mas depois eu vou fazer. Fora daqui. É isso, muito obrigada. Gratidão. Muito obrigada por compartilhar essas experiências com a gente. Essa troca foi muito bacana. Que a gente tenha mais rodas de conversa. Muito obrigada. Obrigada, Tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau.